Olá, queridos, graça e paz de Cristo Jesus. Como é bom estarmos juntos novamente depois de um tempinho aí sem a continuidade das nossas aulas, né? Mas agora estamos retomando novamente a nossa classe de discípulos o assunto que nós vamos tratar nas próximas semanas será as epístolas de Pedro. Então quero convidar você a participar comigo e a gente estudar junto a palavra de Deus. Essas duas cartas são muito abençoadas, muito ricas em conteúdo que eu tenho certeza que vai fortalecer a sua fé e a sua caminhada com o Senhor. Amém? Antes da gente começar a ler e a falar sobre, começando por 1 Pedro, primeira carta de Pedro, primeira epístola, a partir do versículo 1. Mas antes da gente ler e começar a tratar aqui dos assuntos, eu quero orar. Orar é apresentar a nossa vida, preparar o nosso coração, para que o Espírito de Deus possa falar de uma forma íntima e poderosa com cada um de nós. Amém? Então eu quero convidar você, feche os seus olhos, vamos orar e vamos colocar este tempo na presença do Senhor. Pai, muito obrigado a Deus por esse tempo, por esse estudo, para a retomada dessa classe e pela oportunidade de estudar as duas epístolas de Pedro. Senhor, eu tenho certeza que será um tempo muito especial para nós, um tempo de crescimento, de amadurecimento, de entendimento renovado da Tua Palavra, Senhor. Então nos ajuda nesta hora, graças te damos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Bom, o que a gente tem que entender? A epístola de Pedro, Paulo escreveu, por exemplo, aos Coríntios, né? A igreja em Éfeso. Já as epístolas de Pedro, elas são o que nós chamamos de cartas gerais, porque elas não estão direcionadas primeiramente para uma igreja em si, tá? Para uma localidade em si, mas na verdade ela está para todos de forma geral. Lembrando que mesmo quando a carta ela era colocada, né, endereçada a uma igreja, era prática na época que essa carta era lida na igreja, tá? E depois ela era repassada para outras igrejas. Então havia essa troca, né? Havia essa rotatividade das cartas, tá? A mesma coisa vai acontecer com as epístolas de Pedro, tá? Elas também vão passar por as igrejas, tá? Assim como a carta de Paulo. Bom, vamos lá. Para a gente começar já a falar aqui bem sobre o assunto mesmo. Primeiro no versículo 1 e 2, nós temos aqui uma saudação de Pedro. Ele começa com uma saudação dizendo assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Tá? Então ele faz uma saudação e ele fala assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito. Essa questão da presciência, tá? Ela é algo importante e interessante da gente entender, porque a presciência ela difere do pré-determinismo, tá? O pré-determinismo ele vai dizer que Deus, antes de tudo, tá? Ele escolheu alguns para a salvação, outros para a perdição. A presciência não, a presciência significa que, tendo Deus estabelecido que o penhor dessa salvação seria através de seu Filho Jesus pela fé, o Senhor, ao estabelecer que Cristo seria o penhor desta, né, a régua dessa salvação, aos que creem serão salvos e aos que não creem já estão condenados porque não creram no testemunho que Deus o Pai deu a respeito do seu Filho, assim diz a palavra. Então a presciência ela traz exatamente essa ideia, esse conceito de que Deus, ao estabelecer qual seria, né, a régua da salvação, o seu Filho, Deus também já sabe, né, aqueles que viriam a crer e aqueles que não iriam crer. Então a presciência se trata disso,
tá? De Deus ter uma presciência, né? Por ser Deus, exatamente isso. Como ele é Deus, ele tem a presciência, né? Ele já sabe, né, quem vai crer, quem não vai crer, ele já sabe quem será salvo e não será salvo, mas não porque ele determinou alguns para a salvação e outros para a perdição, mas porque ele estabeleceu um caminho de salvação e ele sabe que muitos vão crer e outros vão, na verdade, resistir e por isso estarão condenados. Tá? Então ele fala isso, ele traz essa questão, os eleitos. E a eleição, como nós cremos, é uma eleição segundo a presciência de Deus e não uma eleição segundo o pré-determinismo, tá? Mas segundo a presciência de Deus, Deus Pai, ele fala na santificação do Espírito, porque é a obra do Espírito que nos santifica, e nos santifica para quê? Né? Para obediência e aspersão do sangue de Jesus, ou seja, para que sejamos limpos, purificados. E aí então ele finaliza com um cumprimento dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. E é isso que eu desejo para você que está assistindo essa aula, né? Que graça e paz seja multiplicada sobre a sua vida em nome de Jesus. Bom, versículo 3 então ele vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, isso é uma coisa que nós temos que entender. Tudo que Deus fez, irmãos, não foi porque nós somos merecedores de alguma coisa. Existe uma teologia nos dias de hoje, né, uma teologia moderninha, que fala muito sobre o nosso valor. Mas quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que nós não temos valor. Né? O nosso valor foi todo corrompido pelo pecado. O valor que temos é o valor que recebemos de Cristo Jesus. Tá? Então, quando a gente pensa nessa questão, eu vou entender muito melhor a questão da misericórdia de Deus quando eu entendo a minha condição. A minha condição é uma condição sem Cristo, é uma condição miserável. Tá? Agora, o Senhor então vem com a sua misericórdia para nos salvar. E é o que exatamente ele está dizendo aqui, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Por que nos gerou de novo? Porque nós já fomos gerados, né, na carne, né, já fomos gerados no primeiro nascimento que temos, que é o nascimento natural, né, o nascimento que nós saímos do ventre da nossa mãe. Mas aqui ele fala o quê? Gerou de novo, ou seja, um novo nascimento. E esse novo nascimento é para quê? Para uma viva esperança. Tá? Uma viva esperança. Observe que quando nós pensamos no primeiro nascimento, nós nascemos já pecadores. Tá? Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. Na verdade, a natureza caída já está em nós. Então, nós pecamos porque somos pecadores. Ok? Então, quando nós nascemos espiritualmente mortos, espiritualmente separados, né? Como o apóstolo Paulo fala em Romanos, né? Todos pecaram e estão destituídos, ou seja, estão sem a glória de Deus, sem a presença de Deus, sem a vida de Deus, sem a comunhão com Deus, sem a conexão com Deus. Tá? Então, quando ele traz essa questão aqui, ele vai para uma viva esperança, porque em Cristo Jesus nós não estamos mais na lei do pecado da morte, mas agora nós estamos no Espírito da vida, fomos vivificados, né? Recebemos uma vida que não é a vida do respirar, mas é a vida eterna, a vida de Deus que agora existe em nós, passa a existir em nós. Então ele fala aqui pela ressurreição, ou seja, essa nova esperança ela vem pela ressurreição de Jesus Cristo, tá? A gente fala muito da morte de Cristo, e é verdade, a morte de Cristo é fundamental porque ele morreu pelos nossos pecados, mas o apóstolo Paulo fala que se ele não tivesse ressuscitado, toda a nossa esperança seria vã, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, significa que nós estaríamos ainda condenados pelo nosso pecado. Mas a ressurreição de Cristo, ela traz exatamente isso, que
a esperança da nossa ressurreição, a ressurreição para a vida, tá? A ressurreição do nosso corpo, alma e espírito totalmente regenerados para viver agora eternamente com o Criador, ok? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, tá? E aí, automaticamente esses mortos aqui não significa necessariamente as pessoas que estão, né, mortas já no sentido que faleceram no tempo de vida aqui, mas mortos no sentido também espiritual, né? No sentido de que estamos agora uma viva esperança que passa a existir em nós por causa da ressurreição de Cristo, e essa ressurreição ela acontece dentre os mortos, ou seja, daquilo que era a morte, Cristo ressuscita, trazendo a esperança, tá, da vida eterna. E a mesma coisa para nós, estávamos como que mortos, mas em Cristo agora estamos então vivos. E aí ele fala uma coisa bem interessante aqui, e eu quero que você preste atenção, porque ele fala assim: tudo isso para quê? Para uma herança incorruptível. Então há uma herança para nós, ok? E ele fala uma herança incorruptível, ou seja, algo que não pode se corromper, se perder, se estragar, algo que é incontaminável, ou seja, é algo puro, algo que não pode ser contaminado por nada, pelo pecado, por nada, algo que é imarcessível, tá? Ou seja, algo eterno, algo duradouro, algo que não se altera, ok? Então observe que ele traz algumas palavras muito fortes para falar a respeito dessa herança, que ele fala assim, que essa herança que é incorruptível, que ela é incontaminável, imarcessível, guardada nos céus para vós. Observe que ele fala guardada nos céus para vós. Nós vivemos um tempo em que se fala muito de promessas de Deus, de heranças, né, da herança do Senhor, mas no sentido de terreno, muito materialista. E aqui ele fala, olha, há uma herança, e essa herança, ela está guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Ou seja, toda essa herança é guardada, assim como vocês são guardados, assim como vocês estão sendo guardados, pelo poder de Deus, mediante a fé. Que fé é essa? A fé que nós carregamos, a fé que nós temos hoje no Senhor. E aí ele fala para salvação, ou seja, essa fé nos conduz à salvação, a salvação preparada para se revelar no último tempo. Ou seja, essa salvação ela está ligada ao quê? O tempo final, da certeza que temos, que no tempo final nós não passaremos pelo juízo eterno, mas nós estaremos o quê? Com o Senhor Jesus, junto com Ele, vivendo a vida eterna, tendo recebido esta herança, né, que ele fala aqui, que é guardada nos céus para nós, para mim e para você. E aí, versículo 6, então, ele diz, nisto vos exultais. Exultar, irmãos, significa grande alegria. Então, neste entendimento, neste raciocínio, que é o que ele vem falando desde o versículo 3, nisso vocês devem ter uma grande alegria. A alegria de vocês, exatamente por quê? Porque a salvação é preparada para se revelar, porque vocês têm uma herança guardada para vocês. Então, né, nisto vocês estejam, por causa dessas coisas, essa deve ser a razão maior da nossa alegria. Ele fala, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então olha que interessante como o que nós vemos Pedro falando,
ele fala, olha, nisto exultais, essa deve ser a alegria. Irmãos, nós precisamos repensar o que nos traz alegria. Às vezes nós estamos vivendo dias em que esse materialismo é tão forte, o apego a esse mundo é tão grande, que nós não nos alegramos com essas promessas espirituais, porque nós somos tomados pelo imediatismo, pela busca para que tudo seja recebido e vivido e experimentado nessa vida que estamos aqui. Então, às vezes nós olhamos para a ideia de algo que só vamos receber no porvir e não conseguimos nos alegrar nisso. Não conseguimos. Mas se alguém falar para nós que estamos próximos de receber uma grande vitória, uma grande bênção, algo que nos leve a pensar que breve aqui nesta vida vai acontecer, a gente se enche de alegria, a gente bota um sorrisão no rosto, e aí nós estamos errados, porque as coisas dessa vida não nos dão esperança, as coisas dessa vida não podem ser o maior motivo da nossa alegria, porque elas não podem preencher o nosso coração. Por isso que Pedro, então, ao falar isso, ele fala, nisso vocês têm uma grande alegria. Há uma herança que ela é incorruptível, uma herança que ela é incontaminável, inacessível, e ela está guardada para vocês, né, que pelo poder de Deus são guardados, mediante a fé, e a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então, eu acho que essa expressão de Pedro, ela é maravilhosa, porque ela nos ajuda a entender que muitas vezes falta-nos paixão, alegria, fervor com as coisas espirituais. Falta-nos alegria de olhar e pensar assim, olha, ainda que eu possa receber heranças e promessas nessa vida, nada se compara ao que está reservado para mim. Os maiores presentes, as maiores conquistas, os maiores sucessos que eu possa ter nessa vida, nada se compara ao que Deus preparou para mim. Nós temos que ter, né, esse entendimento com a palavra de Deus fala. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou ou tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, essa promessa, essa palavra, ela está muito mais ligada ao porvir do que agora. Ainda que Deus possa fazer coisas que eu jamais tenha visto, coisas que eu nunca ouvi falar, coisas que eu jamais passou pela minha compreensão enquanto estou nessa vida. Mas a verdade, irmãos, é que quando nós não estivermos mais aqui, seja porque os nossos olhos fecharam, ou seja porque, de fato, o Senhor veio nos buscar, quando nós enxergarmos, quando o véu que separa o visível do invisível, o físico do espiritual, quando esse véu for tirado, quando nós pudermos enxergar tudo, nós vamos perceber que as coisas mais belas deste mundo são feias, são pequenas, perto daquilo que nós vamos vislumbrar referente ao reino do Senhor e as coisas espirituais. Então eu imagino que quando nós estivermos com Ele e Ele nos dar essa herança, nós vamos perceber que nós não poderíamos nem imaginar, nós não teríamos capacidade de ter pensado, produzido nenhum tipo de raciocínio que nos aproximasse da realidade, que nos pudesse fazer enxergar, ainda que com uma sombra, o que foi preparado para nós. Por isso que ele fala, nisso exultais, ainda que por um breve tempo. Irmãos, às vezes nós falamos assim, nossa, está difícil essa luta, está difícil essa situação, não aguento mais, já são meses nessa situação, já são anos nessa situação, já são décadas com esse problema. E eu não estou aqui, irmãos, de forma nenhuma diminuindo a dor de ninguém,
Porque eu muitas vezes já falei isso, ou muitas vezes já pensei isso. Posso às vezes não ter verbalizado, mas pensei. Ô Senhor, quanto tempo mais? O que é bom, o que é interessante é que Pedro também nos ajuda a entender essa medida, porque Deus olha para nós a partir de quem Ele é e do que o próprio tempo que foi criado por Ele. Então, para nós, às vezes, meses, anos, décadas podem representar muito tempo. Mas quando nós olhamos o tecido da criação, o tecido do tempo, esse tempo que nós vivemos, seja 70, 80, 90, até alguns aí que vivem mais, eu vi uma pessoa que faleceu, que era a pessoa mais velha, acho que ela tinha quase 120 anos de idade, que é assim, uma pessoa entre 7 bilhões de pessoas no planeta. Mas mesmo essa pessoa que viveu, sei lá, 120 anos, o que são 120 anos? Quando nós olhamos para o tecido do tempo, quando nós olhamos para expressões falando sobre eternidade, é algo muito pequeno, é tão pequeno, tão pequeno. É que como nós estamos inseridos dentro disso, nós falamos é muito tempo. Mas quando nós estivermos do outro lado, nós vamos olhar e falar, isso passou que nem um piscar de olhos. Diante da eternidade, isso foi um piscar de olhos. Então ele fala, ainda que por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Se necessário. Porque às vezes, amados, nós buscamos o Senhor, e há muitas coisas que nós aprendemos e crescemos e entendemos pela nossa intimidade com o Senhor, e essas coisas muitas vezes nós não somos provados, porque na verdade aquilo já está em nós, aquilo já está a maturidade daquilo já está em nós, então nós já vivemos aquilo, porém, muitas vezes, como o texto diz aqui, muitas vezes é necessário. Muitas vezes é necessário que sejamos, afligidos por várias provações. E somos. E muitas vezes isso é necessário. Por isso que Deus permite, irmãos. Às vezes eu vejo algumas pessoas reclamando, oh Deus, por que isso? E às vezes é necessário. É necessário para que você cresça. É necessário para que você aprenda. É necessário para que você mude. É necessário para que fique evidente para você o que está no teu coração. Porque Deus não tem que provar você para saber o que é no teu coração. Deus já sabe. A palavra de Deus fala que antes que a palavra me chegue à boca, Ele já sabe o que eu vou dizer, o que eu estou pensando. Então Deus já sabe. Ele já sabe. Agora, eu não sei. Quando Pedro, permita-me dar essa ilustração, quando Pedro fala para Jesus, Senhor, nós vamos com você, e se tiver que ser preso, eu sou preso, se tiver que morrer, eu morro contigo. Você acha que Pedro estava mentindo? Eu acredito que não. Sinceramente, eu não acho que Pedro estava mentindo. Ele tinha convicção daquilo. Mas Pedro não conhecia o seu coração. Pedro não se conhecia como talvez ele achava que se conhecesse. Jesus vem e fala, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes? E ele nega, não, de forma nenhuma. Mas quando chegou a hora, Pedro fez exatamente isso. Pedro se acovardou com a situação. Pedro chega a sentar na roda daqueles que queriam matar o seu Senhor. Mas Pedro, ele não tentou ser falso, mentiroso. Quando Pedro falou aquilo, ele acreditava. Pedro precisou ser provado, para que aquilo que estava no seu coração fosse evidente para ele. Para ele. Porque para Deus já era evidente. Tanto que o próprio Jesus já o avisa. Ok? Então, queridos, ele fala para que sejais contristados por várias provações.
No versículo 7 ele vai dizer assim: essas provações são para que a prova da vossa fé. A nossa fé é provada, irmãos. Deus vai ao longo da nossa caminhada provar a nossa fé, tá? Eu falo que só dá para saber a firmeza da nossa fé, a profundidade da nossa fé, a certeza da nossa fé, quando nós somos provados. Porque quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, quando as coisas estão do jeito que nós queremos que elas estejam, facilmente nós falamos, facilmente nós damos glória, facilmente nós nos posicionamos num alinhamento de palavras com o Senhor. Mas na hora que somos provados, fica evidente o que é a nossa fé. Fica evidente se cremos no que dizemos crer. Porque quando as coisas estão boas, nós falamos muitas coisas. Nós podemos falar muito da nossa fé. Dizer para as pessoas: Deus me abençoou, Deus fez isso, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é supridor, Deus é provedor. Mas nós só vamos, quando a nossa fé é provada, aí é a hora em que o que está no nosso coração aparece. Se nós cremos que Ele é o provedor, se nós cremos que Ele é o supridor, se nós cremos que Ele é o Deus que cuida, que abençoa. Porque naquele momento nós estaremos sendo provados. E as provações do Senhor, o próprio texto vai nos dar essa ideia, é para que sejamos aprovados. Por isso que ele fala, essas provações são para que a prova da vossa fé, ou seja, o que vai ser manifesto, o resultado que aparece. E aí ele faz uma comparação aqui com o refinar do ouro. Ele fala: muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora aprovado pelo fogo. Que o processo de refinamento do ouro é pelo fogo. Então aqui ele tá usando essa estrutura para dizer: olha, as provações que nós passamos é como esse fogo que passa pela nossa fé, provando a nossa fé, né? E ele fala: olha, se o ouro refinado, porque essa é a ideia do texto, se o ouro cada vez mais refinado, ele cada vez mais se torna mais valioso, ele fala: gente, nem o ouro mais valioso é tão valioso, porque ele fala muito mais precioso do que o ouro que perece, muito mais valioso ou valiosa é a nossa fé, devidamente tratada pelo Senhor, transformada pelo Senhor, onde nos tornamos mais maduros, mais profundos, mais fiéis, mais crentes, mais convictos, mais dependentes, mais humildes. É assim que funciona. E ele fala que essa prova, embora aprovada pelo fogo, redunde, ou seja, a aprovação ela tem um propósito. E esse propósito é que no final, ao passarmos por essa prova, a nossa vida, ou o resultado dessa prova, ela redunde louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, não é uma questão nem de eu passar pela prova, nem de eu vencer a prova, mas é uma questão do que isso vai redundar. Isso vai redundar em glória, louvor, honra na revelação de Jesus Cristo, ou seja, na revelação dele através da nossa vida, de quem ele é, da sua obra, do seu sacrifício, da sua palavra, dos seus mandamentos. E aí então, eu fecho com você hoje, aqui no versículo 8 e 9, quando ele fala assim: embora não o tendes visto, até porque Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ascendido aos céus. E basicamente ali só os primeiros discípulos que se tornaram os apóstolos e depois aqueles que foram chegando naquele primeiro momento é que o viram, né? Os outros não.
Então essas pessoas que agora estão lendo a carta, recebendo, elas creram, mas elas não viram. Por isso que ele fala, embora não tenhas visto, o amais. Eu não vi o Senhor, mas eu experimentei do seu amor. Então quando eu falo eu amo o Senhor, é porque eu experimentei o seu amor. Eu não o vi com os olhos naturais, mas eu o enxerguei pelos olhos da fé. E ele fala assim, embora não tenha visto, o amais. Embora não o vedes agora, credes nele. Ou seja, embora você não tenha nunca visto e nem está vendo ele agora, então, ele fala, credes nele e exultais, ou seja, grande alegria, gozo inefável. Isso é tudo para dizer, eu não o vi, eu não estou vendo ele agora, mas meu coração se exulta, meu coração está cheio de um gozo, cheio de glória, porque, queridos, é isso que Jesus faz. Ele não precisa aparecer, mas eu posso experimentar dele, eu posso experimentar da alegria dele na minha vida, da glória dele sobre a minha vida. Então ele fecha no versículo 9, recebendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Tudo isso é que cada vez mais a nossa salvação seja aprimorada. Tá? Aprimorada não é porque nós vamos ser salvos fazendo obras que ajudem a Deus. Aprimoradas porque sendo salvos, né? Sendo aqueles que agora têm a sua alma foi salva, cada vez mais, seja debaixo de uma provação ou não, eu busco o Senhor, eu busco conhecê-lo, eu busco caminhar com Ele, eu busco obedecê-lo, fazer a sua vontade, porque eu estou aprimorando a minha salvação, me tornando cada vez mais santo, cada vez mais parecido com o meu Senhor. Amém, queridos? Nós vamos até aqui hoje, tá? Sem pressa, nós temos aí semanas para podermos estudar todos os capítulos e falar de tudo aquilo que Pedro vai trazendo nas suas epístolas. Deus abençoe você. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse estudo. Capacita meu irmão, minha irmã, para que eles possam cada vez mais se voltar de todo o coração para o Senhor, amar o Senhor e servir ao Senhor. Ó Pai, obrigado por essa aula, pelo recomeço dessa classe. Abençoa todos que estarão, Senhor, assistindo, estudando, e que o Teu Espírito possa falar ao coração deles. Assim eu oro, peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma excelente semana debaixo da graça, da paz e com a bênção do Senhor. Um grande abraço. Fique com Deus. Até mais.